O grupo de trabalho na Câmara dos Deputados, que analisa o pacote anticrime apresentado pelo ministro Sérgio Moro, foi prorrogado por mais 15 dias nessa quarta-feira. A prorrogação foi pedida pelo presidente da comissão, pela presidente Margarete Coelho, e autorizada pelo presidente da Câmara, Rodrigo Maia. Esta é a terceira prorrogação do prazo de trabalho do grupo, instituído em março. Os deputados do grupo tinham até a sessão desta sexta-feira para apresentar um relatório final, mas não houve quórum para a abertura dos trabalhos. De acordo com Margarete Coelho, o grupo apresentará um relatório até o fim de agosto. Analistas políticos dizem que o pacote anticrime sofrerá novo golpe na Câmara, desta vez para retirar o excludente de ilicitude, promessa de campanha de Jair Bolsonaro. A maioria dos deputados do grupo de trabalho também quer limar o banco genético, um instrumento valioso de investigação para identificar criminosos e prevenir novos delitos. O excludente de ilicitude, Bruno, era um dos temas mais polêmicos, da campanha do Jair Bolsonaro, porque trata justamente de reação policial durante operações em que se morrem os bandidos, e aí o policial poderia responder em liberdade ou seria isentado. Houve muita polêmica em torno desse tema, e se o grupo de trabalho da Câmara já rejeitou outras coisas, como a prisão após condenação em segunda instância, quer dizer, outras coisas que na verdade são menos polêmicas, eu acho que isso aí vai acabar caindo nesse grupo que tinha lá o Paulo Teixeira, o Marcelo Freixo, pessoal de esquerda. É possível que caia, que não vá adiante, ou seja retirado, até porque a forma como o tema foi colocado pelo próprio presidente é uma forma que não é exatamente a forma mais adequada no sentido de ganhar apoio, né? Porque ficou parecendo que se queria uma licença para os policiais matarem de forma indiscriminada. Aliás, o Código Penal colocam aqui como causas de exclusão de licitude, ou seja, não há crime quando o agente público, agente do Estado, pratica o fato em estado de necessidade, em legítima defesa, em estrito cumprimento de dever legal ou no exercício regular de direito. Aliás, eu acho até que essas três causas já servem para atuação policial, especialmente essa do inciso 3. Dos incisos 2 e 3, legítima defesa, estrito cumprimento de dever legal. Quando um policial invade, por exemplo, um lugar dominado por criminosos, quer dizer, essa causa legítima defesa, ela está clara, porque os traficantes não recebem os policiais com flores, abraços e beijos. Estrito cumprimento de dever legal também está enquadrado. Mas a maneira, até como o presidente Bolsonaro colocou esse assunto, foi uma maneira, enfim, naquele linguajar dele, naquela forma nada diplomática, digamos assim, de defender uma causa. De qualquer maneira, assim, eu até achava, do ponto de vista legal, que essas causas de exclusão de licitude já previstas no Código Penal já resolveriam o problema. Agora, claro, do ponto de vista prático, o que tem acontecido é que os policiais não estão conseguindo, por razões outras e não só por essa, cumprir o seu dever. E aí a gente volta a um problema originário, que é falta de equipamento, de estrutura, de treinamento, salário, etc, que tem que ser resolvido também. Então não adianta achar que criar mais uma lei, uma excludente de licitude, ampliar as hipóteses aqui de atuação policial, e isso resolverá o problema da segurança pública. Enquanto a gente não tiver uma polícia com infraestrutura, com todas as condições, com arma, com bala, eu tô falando de armamento que faça frente aos traficantes. Não adianta entrar de 22 ou de 38 numa favela com os caras de AR-15, fuzil, não sei o quê. Não adianta fazer isso. Então os policiais também têm que ter qualificação. Não adianta também só ter arma, ter estrutura, etc. Os policiais não serem bem treinados. No Rio de Janeiro, para dar um exemplo, que praticamente todo mundo conhece, tem a tropa de elite, que é o BOP, super bem treinada, e tem a polícia militar, que não é tão bem treinada assim na comparação com o BOP. Então, se essas condições não estiverem reunidas, todas ali azeitadas, não adianta ficar mudando lei, tentando, achando que uma lei vai resolver o problema, porque não vai.
Olha, esse pacote, né, ele é bem amplo. E eu ouvi, Felipe e Bruno, a gente no Congresso Nacional, a gente ouve lá pessoas de várias profissões, representantes de policiais e tal, e eles dizem que o pacote é bom, que atende, porque parece que até foi lá ouvir o delegado lá no interior, é muito bom. Isso porque tem uma série de situações ali que não estão previstas em lei. Por exemplo, esse plein bargain, que é a história de uma confissão, não é uma delação. É uma confissão, né? E ali o réu abre mão de recorrer e ele pode receber uma pena menor, não significa perdão, uma pena menor, e pronto, acabou ali. É uma economia processual muito grande, tanto para o réu como para o país, como para o judiciário que encerra ali naquele momento o processo. Nesse excludente de licitude, o Sérgio Moro teve o cuidado de falar de um ato impensado, uma violenta emoção, e aí ele coloca ali, no caso policial, que está envolvido num caso rápido, em que ele tem milésimo de segundo para decidir entre a vida dele ou atirar em alguém, né? Então, se ele comete um erro ali, hoje, se ele comete um erro, e nós somos humanos, erramos, né? Ele será punido de uma forma muito dura. Então, ali abre essa exceção para não ser assim. Mas aí, a lei, esse pacote, ele dá, inclusive, essa possibilidade para qualquer um que tenha cometido um ato ali por uma violenta emoção, quer dizer, um excludente de licitude para todos, não é só para o policial. Fala, Zé Maria. Sobre a prisão em segunda instância, existe ali um raciocínio de que é preciso aprovar essa situação em emenda à Constituição e não através de um projeto de lei, né? Estou dando aqui os argumentos, né? E ainda o banco genético é a história de que não se pode fazer provas contra ele mesmo e tal, que eu acho duvidoso. Mas o que acontece é o seguinte: a Câmara, o Congresso, está de má vontade com esse projeto do ministro Sérgio Moro. E aí o presidente da Câmara apresenta um projeto que foi elaborado por um grupo de juristas que foi coordenado pelo ministro do Supremo, Alexandre de Moraes. Já é uma tentativa de tomar a prioridade de votação ali e tirar alguns pontos desse projeto que foram colocados pelo ministro Sérgio Moro. E aí o que acontece? No Senado Federal, a senadora Elisiane Gama apresentou um projeto idêntico ao do ministro, para garantir que, se a Câmara não aprovar, o Senado aprova. Veja que tem ali uma disputa, né? E é um projeto de combate à violência e ao crime organizado. Olha, Bruno, me agrada esse ataque que o ministro Sérgio Moro quer fazer ao sistema financeiro dos bandidos. Isso é muito importante e é protegido na lei, né? E também tratar o criminoso profissional de uma forma diferente do criminoso eventual. Não é absolvição, não é fazer com que ele não pague, mas tratar de forma diferente. O criminoso profissional uma coisa e o eventual outra. Bruno Gachardi. A respeito ainda da excludente licitude, Zé Maria lembrou aqui os detalhes, né, nesse caso, e aí prevê uma anistia ou direito à redução de pena o agente policial de segurança pública que, em conflito armado ou em risco iminente de conflito armado, previne injusta e iminente agressão a direito seu ou de outrem. E também o agente policial ou de segurança pública que previne agressão ou risco de agressão à vítima mantida refém durante a prática de crimes. O que nesse caso do excludente de licitude faz, e concordando com o Zé Maria que o pacote, como um todo, o espírito que não tem o pacote é muito bom, é o seguinte: a nossa tradição jurídica, ela é uma tradição diferente, a nossa tradição jurídica do direito romano, e é diferente, por exemplo, da tradição jurídica dos países de língua inglesa, que tem a tradição do common law, que o juiz tem uma cultura de aplicar a lei, mesmo uma lei antiga, aplicar a lei, uma lei mais simples, que não é muito detalhada, de acordo com o momento histórico. Então, nesse caso aqui, por exemplo, acho que poderia estar muito claro para um juiz que fosse julgar um caso como esse, tanto a justiça militar quanto a justiça comum,
que a exclusão de ilicitude já prevista pelo Código Penal abrangeria essas hipóteses, né? Tanto de uma anistia ou direito à redução de pena, se o agente, a autoridade policial, cometesse algum tipo de atirasse em alguém, etc., num bandido e tal, nas hipóteses previstas por lei. Mas a nossa cultura jurídica é diferente, tudo precisa estar detalhado, porque senão o juiz, porque senão a lei não se concretiza, né? Mas, repito, pelo espírito do que existe no Código Penal, na excludente ilicitude, essa situação já poderia ser analisada a partir dessa forma. Mas como a nossa cultura jurídica é diferente, é preciso detalhar tudo para que o agente policial não seja punido como é hoje em dia.